Como vota o PSD? PSD. PSD? D. PSD vota sim, senhor presidente. PSD vota sim. Como vota o PSB? Senhor presidente, é impressionante que uma matéria tão delicada e importante para o país, como a proposta de reforma da Previdência, que tem impacto na vida brasileira de mais de R$1 trilhão, ouvir aqui parlamentares, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, portanto, guardiãos da constitucionalidade das propostas legislativas que chegam a essa casa, imaginar que o que diz a própria Constituição, que deve ser acompanhado dos projetos de emenda constitucional, ele ressalva inclusive de medida provisória, mas exige que os impactos sejam suficientemente demonstrados. Eu fiz aqui, pela liderança do PSB, um pedido de informações que vence amanhã. O artigo 50 da Constituição diz que se o ministro da Economia não responder, isso é crime de responsabilidade. Por isso nós vamos discutir aqui intensivamente que a omissão grave das informações nos leva à orientação não... PSB vota não. Como vota o PRB? E o governo diz que ainda não tem os cálculos. É um absurdo isso. Não, deu tempo. Deputado, 2 minutos, deputado Tadeu Alencar e depois deputada Maria do Rosário. Está inscrita, deputada, mais adiante. Deputado Tadeu Alencar. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu quero aqui chamar a atenção mais uma vez da gravidade dessa Comissão de Constituição e Justiça dispor sobre uma proposta de emenda constitucional que altera de forma radical um sistema de proteção social que há no Brasil, que é a Seguridade Social. Uma proposta que o ministro Paulo Guedes aqui apresentou um quadro na sua exposição de motivos e ali fica evidente, embora de forma genérica, que 83% dos impactos dessa reforma atinge os mais pobres, o trabalhador rural, os beneficiários de prestação continuada, que são os idosos e os portadores de deficiência, os que recebem uma remuneração de até 2 salários mínimos, que fazem jus ao abono salarial, que também é atingido por essa reforma. Uma proposta que o governo deveria ter todo o interesse em apresentar não só ao Congresso Nacional, mas à sociedade brasileira, a necessidade que diz que nessa proposta vai combater privilégios e causa espanto, causa espécie, causa vergonha ao povo brasileiro e ao parlamento brasileiro, que ele agora insista em não apresentar à comissão mais importante dessa casa os dados que provavelmente dariam segurança aos parlamentares desta comissão para se posicionar sobre a constitucionalidade, quando a própria Carta Magna exige, nos artigos 113 e 114, que os impactos orçamentários financeiros sejam sempre acompanhados das proposituras legislativas nessa casa. Isso é uma vergonha, causa espanto, porque agora me parece que o governo sequer tem esses dados para apresentar. Amanhã está vencendo o prazo do nosso pedido de informação. A Constituição diz que é crime de responsabilidade e por isso é um absurdo. Com a palavra agora a deputada Gleise. Menos e direito não se negocia. Pela rede, eu voto sim pelo requerimento e adiamento dessa matéria. Fizeram por 14 anos e fizeram tão mal feito. Deputado Tadeu, é para encaminhar a votação? Não, pela liderança, presidente. Então, pela liderança do PSB, deputado Tadeu Alencar. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar todos os colegas aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Primeira afirmação que eu quero fazer, presidente, é que a responsabilidade fiscal não é monopólio dos parlamentares da base do governo. O PSB tem um compromisso histórico, os seus governos atestam isso nos estados, as prefeituras. Nós temos tido um zelo muito grande pelo equilíbrio das contas públicas, porque entendemos que é uma conquista democrática e que deve ser preservada. O que se discute aqui, nós podemos partir do princípio de que há um ajuste fiscal a ser feito no Estado brasileiro e que o que nós discordamos
é de que esse ajuste deva ser feito apenas em relação à Previdência. E por isso é tão importante que a gente pudesse ter recebido aqui, seja por provocação do requerimento de informações que fizemos ao ministro da Economia, demos ciência à sua excelência aqui quando esteve nessa comissão. Amanhã, dia 24 de abril, vence 30 dias previstos pela Constituição da República para a prestação de informações autorizadas pela mesa desta Casa. Hoje nós estamos aqui a discutir a constitucionalidade e eu vi aqui um colega deputado dizer que não é papel no exame de constitucionalidade examinar planilhas, mas é papel dos deputados integrantes da Comissão de Constituição e Justiça examinar se, de fato, as proposituras legislativas estão cumprindo o rito da Constituição. Então, acho que Vossa Excelência deve meditar bem antes de negar, não a esta comissão apenas, não a esta Câmara dos Deputados, mas ao povo brasileiro, a oportunidade de conhecer os fundamentos. O mais interessado em conhecer os números em que se apoia a proposta de reforma da Previdência deveria ser o governo. E, ao mesmo tempo, aqui parece que 1 trilhão de impacto não é importante que se conheça e aonde esse impacto acontece. E por que é que essas pessoas não estão querendo que fique evidenciado esse número? É porque exatamente esse resumo apresentado aqui na exposição de motivos do ministro Paulo Guedes mostra claramente que 715 bilhões são no regime geral, cuja média é de R$ 2.200, é o impacto causado no regime geral. Os outros 185 bilhões é na aposentadoria rural, é sobre as mulheres, é no abono salarial, que é pago àqueles que ganham apenas até 2 salários mínimos, é também no BPC, nos idosos, naqueles portadores de deficiência. É por essa razão que não se quer clareza quanto aos números, porque é visível que, na medida em que a população brasileira tem conhecimento de que essa proposta não visa a combater privilégios, sabe qual é o número, presidente, do regime dos servidores da Previdência da União, regime próprio, é 18,9% o impacto dessa reforma. Portanto, apenas menos de 20% é o impacto daquele que se diz que vai ocorrer nos ditos privilégios. E mesmo em relação aos servidores, já foram feitas alterações em 98, em 2003 foram feitas alterações, em 2013, em 2015, e, portanto, essa reforma da Previdência, aqui se discute a constitucionalidade, mas o mais importante é o povo brasileiro perceber que os nefastos efeitos dessa reforma recaem sobre os mais pobres. É por isso que não se quer discutir número, é por isso que não se quer aqui cumprir a Constituição para dar a mais de 100 parlamentares o direito de ver suspensa a tramitação dessa PEC. Fique certo, presidente. Como disse o deputado Renildo Calheiros, Vossa Excelência, que tem aqui assento como presidente desta comissão, tem que saber que o desrespeito à Constituição, obviamente, será objeto de questionamento aos tribunais superiores. Faremos isso sem nenhum tipo de dúvida de que o Poder Judiciário haverá de corrigir essa violência praticada contra a Constituição. Quero dizer, presidente, que aqueles que entendem que não se aplica o artigo 113 e 114 das disposições transitórias é porque desconhece quais são efetivamente esses impactos. Nós estamos falando aqui de um regime de capitalização que substitui a Previdência Pública no Brasil por um regime de abandono, que é onde serão lançados milhões de brasileiros que já não têm o que poupar para sobreviver e vão ter que poupar aquilo que não têm para garantir a sua aposentadoria futura, que obviamente não existirá. Por essa razão é que nós vamos aqui perseguir fazendo esse debate, mostrando a importância de que se tragam os números para que a gente possa ter a oportunidade de, debruçado sobre eles, a gente tem a oportunidade de mostrar que os impactos atingem. Pela admissibilidade da reforma, o Vota é sim. Sim. PSD vota sim. Como vota o PSB? Senhor presidente, em consonância com a sua história, o Partido Socialista Brasileiro, que participou da construção de um sistema de seguridade
social na Constituição de 88, procurando mais justiça social num país de tanta desigualdade. Essa proposta, nós defendemos que haja ajustes na Previdência, defendemos que haja, seguramente, responsabilidade fiscal, mas nós divergimos fundamentalmente e radicalmente contra os remédios que são aplicados por essa proposta. Ela atinge, vamos repetir a exaustão, os mais pobres, os trabalhadores rurais, as mulheres, os idosos, as pessoas portadoras de deficiência, todos aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Enfim, o sistema de capitalização é um sistema que lançará milhões de brasileiros ao abandono. Por tudo isso, pela falta de uma postura decente na apresentação dos números, o PSB vota não a essa proposta. PSB vota não. Como vota o PRB? Presidente, o PRB, ao tempo que ele